Bom, hoje eu vou falar sobre essa história da proibição do canabidiol, a restrição do uso de canabidiol para quadros psiquiátricos, por exemplo, como depressão, ansiedade, autismo. Como que foi essa mudança na norma do Conselho Federal de Medicina e, na minha opinião, o Conselho Federal de Medicina acabou se perdendo nessa história e todo mundo ficou super confuso, os pacientes se questionando se poderiam fazer o tratamento, se deveriam, quem que estava certo, quem que estava errado. Será que o Conselho Federal de Medicina está completamente errado? Será que ele está em parte certo e em parte errado? Uma medida que não foi a mais acertada e que acabou trazendo uma série de problemas, depois tomou um monte de pressão da sociedade, o Congresso, o Senado, todos os interesses por trás, gente que quer deixar de ganhar dinheiro com isso, que ficou realmente muito incomodada, tomaram muita pressão e acabaram cedendo, E agora vão fazer uma consulta pública, mas eu vou explicar para vocês de fato aquilo que interessa, para quem usa o canabidiol, para quem pretende usar, se questiona se vai ter que usar. A ideia de que o canabidiol tem o potencial que a gente sabe, E com comprovação para 3 síndromes epiléticas na infância e adolescência, a gente sabe das propriedades, das ações no sistema nervoso, enfim, aqueles conceitos de fisiologia do sistema canabinoide, Porém, claro que a gente sabe que quando surge um tema como esse, muita gente fica extremamente impactada porque já tem um certo preconceito, seja para um lado ou para o outro, É aquela pessoa que é a favor do uso recreativo da maconha, então ela acha que canabidiol é legal. Aquela pessoa que é contra o uso recreativo de maconha e por isso ela acredita que não pode usar o canabidiol como um tratamento. Mas na verdade são assuntos completamente diferentes, Se a gente fala de canabidiol, não interessa saber se é prazeroso para uns usar maconha ou se deveria ser proibido ou não, A ideia não é essa, não é isso que a gente está discutindo. A outra discussão também é válida, mas vamos manter essa discussão separado, Aqui o que interessa é saber se essa substância atua de modo eficaz nas doenças, vai resolver o problema de quem precisa, vai atenuar pelo menos o sofrimento. É claro que se você precisa tratar um quadro clínico com um canabidiol, não te interessa se o uso recreativo é permitido ou não. É importante que seja legal o acesso ao canabidiol, que seja simplificado e principalmente se você vai ter resultado, Você não quer também gastar dinheiro, comprar um produto muitas vezes caro e que não vai trazer resultado. Não adianta ser legalizado e fazer mal para a saúde. Alimentar uma criança todo santo dia no McDonald's não quer dizer que isso é recomendado pelo pediatra, O pediatra dela vai falar, opa, peraí, não é ilegal, mas você não deve fazer isso. Nem tudo que é legal é positivo, Não vou beber ali uma dose de destilado antes de dormir todos os dias, porque isso vai melhorar minha saúde. A gente sabe que não vai. Então, o legal e o ilegal é uma questão importante, mas quando a gente fala de medicina, não estamos discutindo esse tema. A gente quer descobrir o que funciona, o que dá resultado de verdade para os pacientes. Você está gostando do tema? Não deixa de deixar o seu like aqui, porque é muito importante para nós, para divulgar o conteúdo, e segue o canal também, aciona o sininho das notificações para que você seja avisado dos próximos temas que vão surgir também sobre canabidiol e muitos outros temas de psiquiatria. A ideia é que o Conselho Federal de Medicina, quando tomou essa conduta, visando normatizar a prática médica, Se a gente sabe que a função do Conselho Federal é normatizar a prática médica, evitar que os médicos cometam atitudes ruins para os pacientes, este foi o principal objetivo dessa norma. E ali o Conselho entendeu que existe um uso equivocado em muitos casos, E isso estava trazendo problema. Imagina que você tem lá um problema de saúde de depressão, por exemplo, e você vai num lugar e alguém te passa um tratamento que não tem comprovação científica ou que os resultados dos estudos mostram realmente elementos ali bastante desanimadores, como é o caso do canabidiol para depressão. Não se mostrou nos estudos um grande resultado, Na verdade, mal dá para dizer que ali realmente
houve uma tendência superior ao placebo para depressão. E muita gente ia num médico que se auto-intitulava especialista em canabidiol, né? Ou em maconha medicinal, né? Cannabis medicinal, e a pessoa era enganada muitas vezes. Até porque não existe essa especialidade de cannabis medicinal, né? Ninguém é especialista em anti-inflamatório ou antidepressivo, né? Eu sou especialista em psiquiatria, em neurologia, ou, enfim, o médico cirurgião, cada um tem uma especialidade de acordo com os conceitos daquela área de atuação, né? Mas não é especialista num tipo de remédio, ou numa família de remédio, porque não é assim a formação médica e não é assim que existe realmente a especialização na carreira médica, né? Então, claro que isso é charlatanismo e muita gente vinha sendo prejudicada por um uso inadequado do canabidiol. E aí, o Conselho Federal de Medicina, percebendo que pessoas que iam tratar, por exemplo, síndrome do pânico, iam lá e recebiam um tratamento errado, que não melhorava, agravava o quadro, pessoas que, por exemplo, precisavam tratar condições de dor e já entrava direto no canabidiol sem fazer o passo a passo, o tratamento correto, aquele que tem grande chance de resultado. Isso começou a trazer muito problema, né? E a ideia é que o Conselho Federal de Medicina percebeu essa situação e quis falar, opa, peraí, vamos usar para aquilo que é comprovado, o que não está errado, né? Porém, o Conselho Federal esqueceu, quando fez essa medida, que é muito difícil a gente mensurar cada situação peculiar que existe na medicina, porque a medicina são casos muito heterogêneos, a gente lida com situações muito desafiadoras na prática, né? Existem quadros de pacientes que têm resultados com medicamentos que não costumam trazer grande eficácia para muita gente. E até mesmo para quadros de ansiedade, pessoas que tinham ansiedade e que de fato tinham a melhora com o canabidiol. Sabemos que há um potencial, o canabidiol atua no sistema nervoso e que tem uma série de pesquisas aí que podem ainda ser expandidas para mostrar quem são os pacientes que podem melhor se beneficiar. Mas a verdade é que hoje esses estudos não são conclusivos e não dão informações para esse tipo de paciente. Mas, por exemplo, para autismo, já existem alguns estudos um pouco mais interessantes e muitos pacientes que de fato relatam, né? Familiares que relatam uma melhora para esses pacientes com autismo. Então a gente precisa realmente entender o panorama, a peculiaridade de alguns casos e até mesmo aquilo que a gente chama de uso compassivo, aquela pessoa que tem uma doença que não responde aos tratamentos convencionais e que pode ali fazer uma tentativa com aquele tratamento que não foi totalmente estudado, né? Aquele tratamento que tem um potencial, mas a pessoa precisa do tratamento naquele momento, ela não pode esperar. E aí, de fato, o Conselho Federal de Medicina fechou essas portas para esse uso que é adequado e apropriado. Isso foi ruim, né? Então, no final, a emenda ficou pior que o soneto. Como diz o ditado, o Conselho Federal quis ajudar, criou um problemão, né? E aí a sociedade se mobilizou, né? E a gente entrou numa outra discussão. O que é o papel das pessoas e o que é o papel do Conselho Federal de Medicina, né? Eu sempre gosto de mostrar esse videozinho da maquininha de comprar canabidiol, né? Muitos países como Estados Unidos, diversos estados dentro dos Estados Unidos permitem isso. Na Europa, muitos países, a pessoa pode chegar e comprar ali o canabidiol, né? Diversos produtos à base de canabidiol, simplesmente numa máquina como essa ou numa lojinha, paga ali com o cartão ou deixa lá o dinheirinho e vai embora, né? Não precisa passar em consulta, nada. É uma outra visão do processo, né? O entendimento é diferente, como se você fosse comprar maracujina, como se você fosse comprar erva cidreira, enfim, como se você fosse comprar um fitoterápico mesmo, né? E a gente percebe que não há um grande risco, a gente não vê nesses países pessoas tendo overdose ou tendo problemas com acidentes, enfim, não é realmente uma questão tão crítica assim, né? Então isso talvez é um ponto que poderia ter sido discutido pelo Congresso, né? No entanto, aqui no Brasil as coisas caminham de modo muitas vezes um pouco esquisito, né? Porque no final, com essa resolução do Conselho, o que aconteceu é que
houve muita pressão da indústria, né? Gente que ganha dinheiro com isso, que não está muito preocupado não se vai ser prescrito só para quem vai ter resultado, querem mais é que prescreva para todo mundo, né? Sofreram muita pressão de partidos políticos, de entidades, enfim, a sociedade como um todo, né? Também pacientes que precisavam, claro, que vinham tendo bons resultados, também se manifestaram e houve ali realmente uma pressão e essa resolução foi corretamente suspensa, porém, com que finalidade? Com o objetivo agora de fazerem uma consulta pública, né? Então, se o Conselho Federal de Medicina ele tem que regulamentar e normatizar a prática médica, como que a gente vai perguntar para a sociedade como isso vai ser feito? Uma questão médica vai ser respondida pela população. É claro que isso não faz o menor sentido, né? Mesma coisa que a gente imaginar uma cirurgia no coração e eu perguntar para a população como se faz essa cirurgia, né? Porque eu não sei fazer a cirurgia, então eu preciso passar a bola para a população. Então, claro que isso não é o que a gente esperaria do Conselho Federal de Medicina. A gente esperaria realmente que ele tivesse ali mecanismos técnicos, né, para trazer as melhores respostas para os médicos em geral, né, para que pudesse ali ser feito uma adequada condução e para aqueles profissionais que não trabalham adequadamente, que tivesse também uma capacidade de influenciar, de regulamentar de maneira mais adequada, né, até médicos aí que não estejam realmente cumprindo com sua devida missão, que pudessem ser adequadamente responsabilizados, né? Mas é claro que o Conselho Federal de Medicina não tem também tanto poder assim e então a gente muitas vezes vê realmente uma situação como essa, mas que se repete em vários outros tratamentos, né? Não é só o canabidiol não, tratamentos aí à base de hormônio que são feitos de modo indiscriminado, né? Mesmo algumas medicações que são prescritas de modo pouco criterioso, a gente vê muito problema na prática médica, né? E claro que é nobre a missão do Conselho Federal, não é fácil, eles têm ali uma série de restrições, né? E não podem dar conta de uma formação de milhares e milhares de médicos que chegam no mercado de trabalho e muitas vezes não conduzem adequadamente, né? Nesse caso, eu imagino que ficaram ali de mãos atadas, né? E aí surgiu aí esse problema, né? Essa coisa esquisita da consulta popular, né? Dessa consulta pública, que se você quiser pode participar. Tá vendo aqui atrás o site do Conselho Federal de Medicina, tá projetado aqui. E é engraçado que a gente vê também a pressão de empresas que trabalham na área e ganham muito dinheiro, né? Que querem que a gente vá opinar. Então eles ficam mandando e-mail toda hora para a gente ir opinar e participar. A sua opinião é muito importante nesse momento, né? Particularmente existe aí uma pressão grande, né, para que todo mundo vá opinar, independente de ter algo a acrescentar, né? Claro que se você tem alguma coisa relevante para contar, isso é bom, né? Mas não é assim que deveria ser feito, né? Com essa pressão para que se extraia esse resultado. Eu penso que o Conselho Federal de Medicina deva trabalhar tecnicamente, né? E a sociedade pode discutir se é válido, né? Deixar o canabidiol mais acessível, né? Para que as pessoas possam pegar livremente e não precisar passar uma consulta, né? Já que a ideia não é uma indicação médica criteriosa, não é obrigatório que a pessoa passe no médico, né? Se for no médico, é legal que seja realmente uma indicação formada com base em ciência, né? Não faz sentido uma tentativa e erro você ir no médico, pagar lá uma consulta, ou mesmo que seja o SUS que esteja pagando, mas na base da tentativa e erro, né? Não faz muito sentido. A verdade é que a gente pode discutir isso em outros âmbitos também, né? Eu vou ficando por aqui, não deixa de curtir, de compartilhar, deixa aqui embaixo o seu comentário se você quiser opinar, pedir novos temas, fique à vontade. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.